Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção. E todo episódio eu tenho que me provar mais para vocês, trazendo novas pessoas incríveis para podermos discutir sobre assuntos diversos. E dessa vez vamos conversar de como construir um negócio de sucesso, uma empresa de sucesso. Como é construir uma empresa de sucesso? Para isso eu tive que levar um nível lá em cima para vocês, trazer uma pessoa de muito respeito. Mas antes de vocês entenderem quem é essa pessoa, venho aqui me apresentar. Meu nome é Arthur Maximiliano, sou o host aqui do nosso podcast dos Guardiões da Retenção, aqui da Retemax. Já sigam a gente, já desce esse like, já dá essas estrelas máximas caso você esteja no Spotify. E também mete a bronca nesse sininho aí para a gente poder começar o nosso querido episódio. E dessa vez vamos elevar ao máximo o nosso episódio aqui conversando com o querido Ricardo Nantes. Meu amigo, que legal. Finalmente aqui, né? Que legal. É uma ilustre presença aqui pra gente, né, Ricardo? A gente poder trocar essa ideia. E respeito muito você. Imagina, obrigado. As pessoas respeitam muito você, isso é muito legal. Converso com o Lúcio, que está convidado aí para vir aqui gravar com a gente. Converso com o Thiago, o Zarza, da que KPI. O Alexandre Rezende já veio gravar a gente aqui com o Davaléu. Legal. Então, e dessa vez conseguimos trazer você finalmente. Ricardo, fico muito lisonjeado pela sua presença. E gostaria que você se apresentasse aqui para nossos ouvintes, os pequenos e médios empreendedores, empresários do Brasil, para você compartilhar esse conhecimento. Vamos lá. Sou Ricardo Nantes, de formação sou farmacêutico, as pessoas acham que eu sou administrador na área, mas sou farmacêutico e através da farmácia que eu fiz o primeiro site, na qual se tornou o Portal Educação, né, a maior empresa de educação à distância na época em que eu a vendi. Fiz a venda dela para o UOL. Chegamos a ter ela aqui em Campo Grande, né, mais de 300 funcionários, milhões de visitas todo mês, orgânica e também paga, mas principalmente a maior parte orgânica, né, através do nosso conteúdo no site. Mais de 1.000 cursos online. Tivemos mais de 1 milhão de alunos em mais de 60 países. E foi uma experiência muito bacana, cara. Deu uma visão legal, né, sobre esse mercado que hoje se fala tanto, mas na época, né? Até recentemente que eu falo nisso, em 2000, não existia a palavra empreendedorismo, né, no dicionário. Quem acabou trazendo foi a Endeavor. Então você imagina... Legal, bom saber. É bom saber. Então você imagina, lá em 2010, quando a gente começou com esse mercado, nem se falava o que era startup, né? Hoje é um termo tão comum, né? Startup, mas tipo, a gente começou naquele movimento de capital de risco, venture capital, série A, investimento anjo. Isso lá em 2010, andando quando... Que eu me lembro, na época, eram 2 fundos maiores que trabalhavam com venture capital, né? A Astela e a Monax do Eric, né? E a Astela foi... A primeira empresa que eles investiram no Brasil foi a gente aqui no Portal Educação. Caraca. E através do Portal Educação, hoje eu estou com eles como cotista lá também, né? Você ainda tem porcentagem lá, Ricardo? Como que funciona? Como cotista, né? A Astela abre fundos e a gente investe em empresas, né? Em todo o Brasil. É empresa que a gente já investiu, que eu já fui sócio através da Astela. A RD Station, né? Que é uma das mais conhecidas, né? A gente fez a venda dela para TOTUS há acho que já tem uns 3, 4 anos. Né? Outra mais conhecida, ClickSign, né, de assinatura digital. Né? Eu fiquei na gestão dela, como sociedade através da Astela também até julho de 2024. A gente fez a nossa saída, né? Um caso até interessante, né? Porque assinatura digital antes da pandemia não se falava, né? Então era uma startup assim que estava caminhando de lado, cambaleando, veio a pandemia e realmente mudou o jogo para assinatura digital no Brasil. Já que estava pronta para receber tudo isso, era a ClickSign. E a OMIE, né, uma outra conhecida também. Caraca, né? OMIE é big. É big, tá quase lá. Big. Provavelmente é um unicórnio que deve ser anunciado esse ano. Se isso acontecer, vai ser o primeiro unicórnio que eu participo, né? E como que você tá em relação a isso? Na expectativa, né? Na expectativa. Porque o pessoal não entende sobre investimento, que é um negócio de risco. Você coloca a grana, você espera lá, em média, 7 anos. Mas só para você ter ideia, esse fundo que a gente está na ONU está indo para o 11º. Né? 11º ano. A gente está espichando o prazo do ano. Exatamente para ter uma saída boa. Mas ali a gente vai ter realmente um múltiplo muito alto ali. Porque quando a gente entrou,
Se eu não me engano, acho que foi seed ou pré-seed, alguma coisa assim nele, né? Então realmente vai ter um resultado legal. Mas tem que ter estômago, né, cara? Você aguentar 7, depois foi para 8, para 9, aí você investe cá, espera sair uma de lá, e pega o dinheiro, investe de novo. Então, é um mercado realmente que tem que ter estômago para você entrar, ter paciência, saber selecionar as empresas até entrar. Então, esse é meu outro lado, investidor, né? Além de empreendedor, e a gente voltou a empreender com a Leventronic, que é uma pet tech, que faz equipamentos para clínica veterinária. Nosso primeiro equipamento foi um ventilador pulmonar para usar em cirurgias PET, né, dado que 98% das clínicas não possuem ventilação mecânica adequada. E a gente veio com esse mercado e agora estamos mudando o formato dela para fazer uma máquina totalmente auto-operável através da inteligência artificial e da robótica, né? Fazer tudo igual. Então a gente acredita que é o último elo que está faltando nela realmente para a gente fazer a distribuição. É um mercado hoje de 33 mil clínicas, né? Então se a gente pegar 10% São desse clínicas mercado, PET, né? Clínicas PET, clínicas PET para cirurgia. Então aquele desafio, não é do dia para a noite, só de pesquisa ele foi 2 anos e meio, a patente é nossa hoje. Ficamos entre as 6 melhores startups do Brasil em 2023, né? Entre as 6 melhores startups do Brasil. E aqueles desafios, então constantemente você tem que estar vendo o que você precisa fazer para colocar a última cerejinha no bolo do negócio. Deixa eu fazer uma pergunta também aqui, Ricardo. O que eu fico intrigado, né, de uma pessoa como você é como estar em tantos projetos simultaneamente. Assim, como beleza, sou investidor em alguns, outros eu atuo dessa forma, porém para cada fonte ali, né, que você tem, é um chapéu diferente. Sim. Né? É um chapéu diferente. Como faz a gestão de tudo isso, né? Você até tem um próprio método chamado Empreendedor na Prática, mas nele você discute essas questões. Como que funciona? Ou é mais um projeto, é mais o chapéu que você tem, né? Acho que legal, boa pergunta. O chapéu investidor, no começo ele toma um pouquinho mais de tempo, porque se você, dependendo se você investe como anjo ou pré-seed ali, você tem que acompanhar mais diretamente o negócio, né? Mas você pega uma empresa que nem a OME, né? Que está indo para título de unicórnio esse ano. Você já não... Você só está aguardando. Você já não tem muito mais que contribuir. Já está com fundos como o SoftBank, né? Já está em outro estágio. Sim. Enfim, acho que até a própria Astela acho que mais recebe informação do que realmente passa contribuição para eles hoje, porque o estágio realmente cresceu muito, né? Então depende muitas vezes do nível, em que fase você está entrando ali no negócio. A parte do empreendedor hoje, que eu estou focado diretamente é a Leventronic, né? Um projeto que a gente é apaixonado ali, que a gente está mexendo com ele. Os outros chapéus, meio de investidor, meio de conselheiro, é onde você acaba trabalhando mesmo. Né? E aí você trabalha com isso nesse segmento que a gente está hoje, né? De automação, inteligência artificial, organização, processos, Kanban, gestão, né? Que é o que normalmente os livros, né? Estou vendo aqui vários que você possui, ajuda a gente a organizar, criar uma técnica, né? Legal. O que facilita muito nesse processo todo? Então, isso é para organizar, mas o que facilita muito a tomada de decisão? O fato da gente já ter passado por situações que eles estão passando. Então, isso encurta caminhos, né? Então, eu sempre falo para muitas pessoas, eu falo para as pessoas, cara, independente do porte da sua empresa, abre um conselho. Não precisa ser eu o conselheiro, não precisa ser um conselheiro de alto padrão. Começa com gente que você pode fazer convidado, mas começa com conselho, né? Que gente que está um pouquinho a nível que o seu, né? Às vezes você não consegue remunerar um conselheiro, mas você consegue convidar alguém para participar. Fazer uma participação, né? Exatamente. Dá para ter participação de advisor, dá para combinar. Tem gente que vai para aprendizado mesmo. Conselheiro é muito negociável, né? Depende do conselheiro. O cara que você vai querer subir o nível, vai querer pegar um cara já mais conhecido, já vivido, então realmente aí ele vai para a parte mais de remuneração com um advisor para o negócio. Então, nesses 2 pontos, isso aí é importante, né? Ter essa visão, porque encurta caminho, cara. Encurta caminho, né? Evita, desculpa o palavreado, mas evita fazer cagada, né? E a gente faz, né? Você nunca tem história, mas lógico que eu já fiz. E se eu tivesse, na época, mentores que já tivesse passado por aquilo, eu teria evitado, né? Sim. Eu até brinco uma ou duas situações que, depois que eu fui criando meus mentores, né? Aprendi a importância do mentor, aprendi a importância de um conselheiro consultivo,
né? Eu vou usar até a figura do Edson, né? Do Rigonati, que ajudou bastante a gente ali no portal. A gente conseguia encurtar caminhos, né? Até que eu brinco com ele, né? Pô, teve uma vez que eu não te ouvi direito, você me falou para não fazer, eu fui lá e fiz fiz cagadinha. Mas enfim. São os aprendizados, né? São os aprendizados que a gente tem, né? E até fico me perguntando, né? Nesse caminho, né, de mentores, esses mesmos mentores que você tinha lá no passado, você ainda os tem, né? Nessas outras jornadas que você caminha? Até hoje. Porque você criou esse mecanismo de aprendizado, né? E mentoria, e forma como você estuda e aprende. E aí você, conforme vai evoluindo, você vai mantendo e vai aprimorando. Como que é essa ideia, né? Perfeito. Vocês aqui são fãs, né? Da Grécia, do conhecimento antigo. E não deixa de ser um pouco similar. Você tinha lá as pessoas que tinham... você tinha um mestre, tinha os discípulos, e você vai aprendendo... E é um ganha-ganha ali, vai e vem. E à medida que você vai aprendendo, você já vai sabendo o caminho. Mas às vezes você quer uma confirmação de um mentor, de alguém assim. Né? Então, a hora que você lança, não, cara, eu acho que isso aí mesmo, então fica fácil. Então, eu comecei a criar mentores em cada segmento. Na área de startup, escalabilidade, eu tenho um. Na hora de negócios, investimento, eu tenho um. Na hora de uma situação de chamada de sócio, tal, eu já sei quem que eu vou chamar, quem eu vou conversar. Né, que é um cara expertise naquela. Na área jurídica, eu já tenho um. Né, normalmente advogado de direito. Algum nessa área. Então, eu procuro sentar e conversar e discutir algumas coisas com eles, exatamente para evitar fazer besteira e encurtar caminho. Porque se você encurta caminho hoje, um conselho, um mentor bem escolhido, cara, é melhor do que remuneração. E gente boa, hoje, um mentor bom, gente boa, custa barato. E as pessoas ainda veem isso como um custo. Um conselho consultivo bem formado, né? Não deixa de ser um conselho de mentores, né? Que vai te auxiliar. Bem formado, as empresas ainda acabam olhando como custo. É custo. Cara, se eles botassem na ponta da caneta tanta merda que eles evitam por conta de um conselho, ou tanta encurtar, né, caminhos por conta de um conselho, é um tipo de discussão que você não consegue, só que as pessoas não mensuram. Não tem como... E também é difícil mensurar isso, né, Ricardo? Até fazendo uma pergunta... É que não chega o boleto. Não chega o boleto, a cagada do mês te custou isso. Né? Não chega o boleto, olha, a besteira do mês, essa falta de eficiência está causando isso. Essa tomada de decisão que vocês trabalham. Essa tomada de decisão custou isso. A tomada de automação. Imagina você faz desse jeito. Pô, mas vou pagar um pouquinho a mais aqui, o cara olha como custo. Não. Mas isso aqui vai te evitar isso, isso vai te economizar, isso vai te dar ganho de eficiência e posso te dar um follow-up aqui. Porra, vou testar, né? Então, como é que você vai trabalhar? Vocês aqui, por exemplo, que trabalham, entre outras coisas, com automação, né? Com IA, com automação, como que uma empresa pode ficar de fora disso? É impossível. Tipo, você botar na ponta do papel caixa de cash flow, DRE, o cara que está trabalhando com isso agora já vai ter um ganho ali de médio de 20%, talvez mais, né, de economia, de estrutura, de caixa, de uma série de outras coisas. E aí o cara que ainda não fez isso, como é que você vai começar a ficar competitivo? Tipo, a gente sabe que vai ter um problema hoje de empregos relacionado a isso, né? Mas a maioria das empresas ainda fica pensando, isso vai demorar, isso vai ser assim. Ah, mas tá dando certo desse jeito. Sempre deu certo assim. Sempre deu certo, só que tá muito rápido hoje, você sabe disso. As coisas estão acontecendo muito rápido. Hoje tudo é hiperacelerado. Demais. Né? Hoje é hiperacelerado. E falando de hiperaceleração também, Ricardo, eu quero um pouco entender aqui da Leventronic, né? Quantas pessoas tem e como que vocês estão pensando nesse modelo, essa articulação até de modelo de negócios, né? Para escalar. Como que é escalar? E também complementa essa pergunta. Como é escalar um negócio? Para fazer, para escalar. O que tem que pensar para isso? Eu vou começar com essa segunda pergunta sua. Hoje as pessoas, para um negócio ter escala, sucesso, as pessoas acham que é um empreendedor. Cara, não é. Não é um empreendedor. É o modelo de negócio pautado em oferta e demanda. Sempre foi assim no passado. É assim no presente e vai ser assim no futuro. Oferta e demanda, um modelo de negócio que oferta e demanda seja respeitada. Ou seja, eu quero uma coisa, muito isso,
e pouca gente tem para oferecer, o negócio vai dar certo. Né? E o contrário também é verdadeiro. Então, por que às vezes você vê um cara que é fodástico, empreendedor, cara, esse empreendedor tem tudo, o cara tem isso, aquilo, mas o cara não deslancha. O modelo de negócio dele não respeita a oferta e demanda. Então isso é responsável, eu diria hoje, por mais da metade do sucesso de uma escalabilidade. Começa pelo modelo. Modelo de negócio pautado em oferta e demanda. Então a primeira coisa é essa. Você representa 60% do sucesso do seu negócio. Aí vamos colocar depois, empreendedor, eu também não diria que ainda não. Aí eu colocaria visão de negócio futuro. Tipo, esse modelo de negócio de oferta e demanda que você tem hoje, que está funcionando, ele vai estar funcionando hoje, mas vai funcionar daqui a 5, 10 anos? Ou, se não vai, o que você vai fazer para você adaptar e fazer essa mudança? Né? Pega um exemplo clássico, cartão de crédito. Né? 60% da população de renda baixa hoje não tem acesso, mas esses mesmos 60% têm acesso ao Pix. E aí está entrando o Pix parcelado. Hoje, você vai comprar como se fosse um cartão de crédito. O banco vai dar o crédito lá. O que vai acontecer com o cartão de crédito daqui a alguns anos? Vai acabar? Não vai? Não sei. Mas vai ser impactado. Né? Vai ser impactado desde taxa até o spread bancário. Assim que entrar esse Pix parcelado aí. Então, acho que está até demorando. Já está pronto, eu acredito. Mas está demorando muito, não sei se até lobby ali. Mas, enfim. Eu estou falando demais, não sei se isso... Não, mas justamente é isso. Né? Não, a pergunta, ela serve para trazer esse questionamento, né? Então, você tem que começar a ver. Isso aqui que eu tenho hoje, daqui a 5, 10 anos, essa visão vai estar calculada. Por quê? Ele tem que durar ali um tempo para você tentar se perpetuar ou se modificar constantemente. Aí vem o terceiro pilar, aí eu encaixo o empreendedor. Aí tem o cara mesmo. Porque se o cara tiver um modelo de negócio que respeita a oferta e demanda legal agora, que tem uma visão de negócio que hoje vai funcionar e daqui a alguns anos vai continuar, mesmo que eu tenha que adaptar, aí vem o cara. Aí você tem que botar um cara bom. É o jockey, né, que a gente fala. Exatamente. Aí o cara tem que entrar no jogo, ele tem que ter as skills softwares, tem que ser um cara resiliente, aquilo que a gente cansa de ouvir, né? Tem que ser um cara que aprenda a lidar com a diversidade, tem que ter conhecimento, né? Nem diria faculdade, tem que ter conhecimento. O cara tem que a faculdade hoje, mesmo a faculdade não consegue acompanhar. Aí vem as skills soft, o cara, ou o empreendedor mesmo, que é o terceiro pilar. Colocaria ali esses três. Aí depois viria a equipe. Esse cara tem que se municiar com as pessoas certas, com os sócios certos, com as pessoas certas para levar aquele sonho para frente. E o último é o que a gente aprende em faculdade, que é os processos e a gestão, isso aí que tem que ter. Então, se não tiver esses 5, a empresa não escala. Vamos revisa um pouquinho esses 5 passos, Ricardo, que é importante? Vamos lá. Primeiro, modelo de negócio escalável, voltado na oferta e demanda. Legal. Né? O que é oferta e demanda? Eu tenho um produto, muita gente quer e pouca gente tem para oferecer. A demanda cresce, o negócio cresce, a coisa vai. O contrário também é real. É real. E vou dar um exemplo para completar esse. Você deve conhecer empresários de sucesso hoje, que você olha pro cara, esse cara é uma porta. Esse cara é muito ignorante, muito burro, como é que ele fica com essa... E o negócio dele é grande. Volta no passado dele, você vai ver que em algum momento encaixou a oferta e demanda nele. Desde que, por exemplo, vamos colocar um mercado em alguma cidade. Não tinha nenhum mercado, entrou um mercado ali, se estabeleceu, o cara foi crescendo, fazendo a mesma coisa de sempre. Não teve outro, mas ele chegou num patamar que ele é grande e que outros não conseguem competir. Né? Já está muito grande, não consegue competir. Então, aí ele já ganhou um respaldo de crescimento. Por quê? Porque lá atrás não tinha mercado, ele começou, oferta e demanda. Né? E o contrário também vale. Tipo, uma oferta e demanda que deve ser influenciado para o lado de baixo é a medicina. Né? Você pega a medicina hoje. O Brasil forma mais médicos que Itália, Japão, tal. O número de médicos hoje já equivale ao que tem no Japão, na Itália. O Brasil forma milhares de médicos todo ano. A população brasileira não vai crescer mais, acho que 2038, antes de 2040 vai estabilizar. E a gente vai ter 1 milhão e pouco de médicos. Né? Hoje, Vitória, Floripa, as cidades que mais tem médico per capita, Vitória, se eu não me engano, tem 8 ou 10 médicos por cabeça, quando a cada 1.000 pessoas, 8, 10 médicos, enquanto a organização dos países mais desenvolvidos fala que é 1 médico para cada 1.000, né, já está com 8 vezes a mais, então já a disputa mais de plantão já é menos, cai o salário. E você não precisa ir muito longe, só pegar o salário dos antigos em dólar
e ver como é que está antes e ver como é que está hoje. Mais gente, mais demanda. E não só oferta e demanda de profissional e população, mas vai ter um fator que vai influenciar muito, é a questão da tecnologia. Hoje, os vestíveis, a nanotecnologia, a medicina avançada nessa área, a própria consulta hoje, várias inteligências artificiais acertando o diagnóstico mais do que um médico. Sim. O que você acha que vai acontecer com isso? Cada vez mais vai estar mais assertiva, a tecnologia colocando, e o cara não chegando na ponta. A robótica, robôs já avançados, não só dentro de casa, mas muitos em hospitais médicos que vão fazer cirurgias cada vez mais potentes. A China está inaugurando, o primeiro hospital 100% robô. Então, você acha que isso vai acontecer o quê? Tipo, mais robô, mais tecnologia, mais entrando. E já tem mais médico do que população. Não tem como outra saída, o salário cai. Então, primeiro é esse. Modelo de negócio pautado em oferta e demanda. Sim. Outro pilar, visão de negócio futuro. Esse Futuro, negócio, Futuro. 1 ano, 5 anos, 10 anos, o que eu estou fazendo hoje vai continuar? Não, pode ser influenciado com isso, mas eu posso me adaptar, eu posso mudar? Pode. Legal. Empreendedor, aí as skills soft do empreendedor, que a galera de palco que mais fala isso hoje, tem que ter resiliência, tem que saber não sei o que, tal, enfim, aqueles de sempre. Aí que o pessoal só fica focando nisso, né, bicho? Aí olha, esse cara não é aí, né, porra? Não é, porque a gente já testou, você vê que não... Às vezes você tem tudo e o troço não dá certo. Olha o modelo de negócio, cara, isso aqui não vai dar certo. Ou muda pra cá, e o cara fica batendo... Aí o cara não desiste. Não, cara, você tem que ter uma ideia que não tá dando certo, você tem que tentar pivotar, mudar, se figurar ou mudar. E não tem nada de errado com isso. Tem várias empresas hoje que começou num segmento e mudou para outro hoje que faz sucesso que não tem nada a ver. Várias histórias. Que o cara em algum momento parou, eu vou parar, vou largar a mão disso aqui e vou começar a fazer isso aqui. E o negócio deslanchou do outro lado. Então, é coisa de palco. É cara que não cresceu botando dele na reta. Vou compartilhar uma ideia com você, Ricardo, pra gente estar em congruência aqui, que é muito legal. Eu vi um vídeo que é tipo um ads, ali de uma galera que é um empresário que fala assim: você não está crescendo porque você precisa de equity. Você não está crescendo por causa que os seus leads, ou seja, hoje a galera tem falado difícil para criar um bloqueio da realidade do empreendedor. O cara olhar, precisa disso, precisa disso, pô. E aí a figura de um mentor e de um conselho pro cara falar, cara, não é bem assim do jeito que ele tá falando. Porque aí a galera fala assim, não, é que seu EBITDA, ele precisa ser... Tá, beleza, sim, tem todas essas nuances, sim, essa é a realidade. Sim. Só que no nível de maturidade, consciência, empresarial, naquele momento, é o que o cara precisa escutar? Ou são alguns momentos em que ele precisa trocar e poder adaptar, Eu vejo muito isso, por isso que você trocou essa ideia sobre essa questão. E tem mesmo, cara? O cara coloca e o cara que tá ali, ele compra. Ele compra e dá, é isso aqui. Mas você pode prestar atenção que normalmente esse pessoal que fala, ele nunca fez o dele, Ele fala, ele nunca teve que pagar folha, nunca teve que pagar aluguel. Ele sempre ajudou. Aí eu ajudei X empresas a chegarem em tal ponto e não sei o quê. Eu fiz tal coisa e não sei o quê, mas sempre trabalhando. E ele puxa para ele, como se ele tivesse feito. Essa questão toda. Então, o cara que às vezes é custoso hoje. Você tem pessoas, você tem funcionário, você tem que gerenciar. Estrutura física, estruturar, chega no início do mês, o que eu vou pagar? Folha, luz, água, tal, eu vou atrasar o imposto. Então, às vezes, você tem que tomar a decisão. E a pessoa que às vezes não passa por isso é onde ela acaba dando conselho. Outros fazem por maldade mesmo, Vou falar difícil aqui para colocar. Eu ajudei, mas isso é muito comum, hoje, Eu vejo que tem muita essa particularidade. Então, vamos lá. Modelo de negócios, visão de futuro, empreendedor. Aí depois vem a equipe. Legal. Ninguém faz nada sozinho, Você tem que ter uma equipe boa, uma equipe que esteja alinhado com os padrões da empresa, a existência, a cultura, a existência. Gente que tem fit com o teu negócio, gente boa que te completa no que você é ruim.
E o último é o que a gente aprende em faculdade, né? Em livros. Gestão, processo, aí tem que ter. Tem que ter, porque senão Pessoas vencem... vamos lá, uma discussão agora, hein, Ricardo? Vamos lá, pergunta... Momento... Momento doideira, né? Pessoas certas ou processos poderosos? Qual que você... Pessoas certas. Porque a pessoa certa, ela traz o processo poderoso. Se você bota um processo poderoso no cara que é errado, às vezes você ensina uma vez, duas, você fala, você treina. O cara não tem a cultura da empresa. O cara não tem. Esse Arthur aqui tá me enchendo muito saco. Eu tô com burnout, eu tô com não sei o quê, eu vou sair fora e tal. Tô sentindo muito puxado aqui dentro. Entendeu? E às vezes o cara nem tá enfrentando nada daquilo só porque você falou, cara, a cultura é importante. Não pode bater no amiguinho. Não pode falar isso, gente, vão evitar fazer tal coisa. O cara leva pro lado pessoal. Então, às vezes, você tem um processo poderoso, mas que a pessoa... Você pode ver, a maioria das demissões hoje, dificilmente é técnica. A maioria é comportamental. Comportamental. É alguma coisa que o comportamento do cara não assimilou. E quando você começa a acertar as pessoas, é engraçado que a própria pessoa, ela expurga os outros. Aquela pessoa que não faz parte da cultura. Você tem ali um grupo, o cara tá no grupo, o cara começou a ser tocha, né? Você sabe do conceito de tocha, né? Aquele que onde passa, bota fogo, né? Bota fogo no negócio. Então o cara olha, cara, esse cara não faz parte da... Esse cara não tá trabalhando. O próprio cara vai expurgando o cara, esse cara não faz parte do perfil, e o cara se sente deslocado e pede pra sair. Quando você acerta, a pessoa acerta e tal, e aí você bota um processo. Inclusive as próprias pessoas certas, elas vão construindo, né? Ao longo do tempo esse processo. Então, por isso que acho que a pessoa certa é essencial. E a pessoa certa está muito vinculada com a cabeça do empreendedor. Do empreendedor, né? do empresário. Da skill do empresário. Vamos começar aqui já mudar um pouco. Fantástico essa parte, hein, Ricardo? Muito top mesmo. Mas vamos falar um pouco aqui de tecnologia, futuro das startups, né? Como que você está visualizando isso? Eu sei que você já deu várias ideias, né, aqui durante o episódio do que vai acontecer, mas como que está a sua visão em relação a isso, né? Cara, esses próximos 10 anos nossos vai ser muito disruptivo e vai gerar ao mesmo tempo muito desemprego que eu vejo, vai ter muita mudança. Desde, não só em tecnologia, porque a tecnologia vai interferir em tudo, né? Você pode olhar hoje, vamos pegar um comércio, alimentação, né? Caixa, você for ali no SES ali aqui no centro da nossa cidade, antigamente, se não me engano, era 4, 5 pessoas naquele caixa do restaurante. Hoje são uma pessoa no caixa, o resto tudo máquina para você fazer o pagamento. Autoatendimento. Isso vai chegar cada vez mais no supermercado, né? Só que hoje ainda o pessoal tem preguiça de digitar, botar peso. A hora que você bota a tag, você passa aquilo lá por dentro e faz, né? Faz numa porrada só. Sistema, gestão, né? Automatizar processo, né? Com uma IA hoje bem feita, desde disparo até follow-ups, né? Se trabalhar na área comercial, você cria lá um processo poderoso que fala, ó, o cara não tá comprando, você manda essa mensagem aqui. O cara manda a primeira, a segunda, o cara não tá me respondendo. Aí vem lá do cultural nosso, né? Não quer falar comigo, eu também não vou falar com ele. Uhum. A máquina, ela vai seguir a programação. Segue o script. Segue o script. Segue a jornada. O script. Falou, xingou, acabou. Né? Não vai levar pro lado pessoal. Então vai. E aí, pro cara que é bom, por exemplo, na área comercial, esse pré-SDR que amanhã consegue fazer com ele já pega mais mastigadinho para ele, fazer a conversão, fazer o fechamento. Muitas coisas hoje acontecem também do lado de cá, receptivo. Algumas coisas de atendimento você consegue fazer, acho que mais 100% de ser humano, talvez ainda não, né? Mas ligações hoje, tem várias ferramentas hoje que liga, que conversa com você, você não percebe que então você consegue ali 24 horas ter um sistema. E aí, o que vai acontecer com aquelas pessoas? Hoje, acho que um dos empregos número 1 do Brasil é call center, né? Primeiro emprego, call center. Estados Unidos, se não me engano, McDonald's. Né? O que aconteceu durante a pandemia nos Estados Unidos? Os caras entraram, daram os vales lá, imprimiram dinheiro pra caramba, né? Isso vai dar inflação, que está acontecendo hoje. Enfim, era natural que isso acontecesse depois de uns anos. E pouca gente queria trabalhar no primeiro emprego. O McDonald's começou a construir
autoatendimento, alguns robozinhos que faziam alimentação. Mas aqueles totens de autoatendimento, bom, foi explodindo ali, cara. E hoje é difícil você tirar. E agora, o que vai acontecer com o primeiro emprego dos caras ali? Já não vai ter... Qual que é, né, agora, né? Como que funciona, né? Então vai ser cada vez mais isso automatizado, em geral, robotizado, metodologias ágeis, tudo focando na aceleração. Eu tava falando assim, não adianta a gente escapar da aceleração que está acontecendo hoje. Não adianta. Né? As pessoas estão cada vez mais rápidas, né? Você falou de disrupção, e isso cada vez vai mais mexendo e arquitetando a gente, né? Maravilha! Ricardo, vamos conversar agora, para a gente chegar nessa etapa importante. Eu queria que você explicasse um pouco sobre o empreendedor na prática. Como que funciona, né? Como que funciona esse modelo de negócio seu? Qual que é o objetivo, né? O empreendedor na prática é um modelo de negócio que às vezes eu gosto de fazer isso aqui que eu estou fazendo, o curso, mas falta tempo, que nem você falou. Às vezes é duro você tirar o chapéu de cada um. E muita gente acaba perguntando, cara, como é que eu faço planejamento estratégico? Como é que eu monto o pitch? Como é que eu faço tal coisa? Eu falei, cara, quer saber? Hoje, graças às plataformas também de tecnologia, você consegue fazer isso mais facilmente. E eu só precisava gravar. Eu vou gravar aula, vou colocar cursos, vou colocar algumas coisas ali dentro. E dentro desse bolo, o cara que quer, né, trabalhar alguma coisa mais específica, seja para conselho, ou seja para mentoria em grupo ou individual, ele vai e escolhe ali também. Então eu faço um trabalho, embora eu goste mais em grupo, né? Porque dá para otimizar o tempo também, né? Você bota várias pessoas no tempo, organiza, põe lá e não tira foco nas outras coisas que você está fazendo. Mas é um trabalho que educacional eu sempre gostei. Eu sempre gostei de fazer, sempre gostei de vir, de tentar passar algo, né? Assim como eu ouvia na minha época, de tentar passar algo para ajudar realmente as pessoas, né? Porque ajudar, quando eu falo principalmente, evitar cometer os erros que eu cometi, encurtar caminho, crescer, porque se o cara cresce lá, com a empresa dele, se ele se desenvolve, né, da maneira que tem que ser, é um ganha-ganha. As pessoas ganham, a empresa ganha, a gente ganha como investidor, a gente ganha com novas empresas, e o contrário também é inverso, né? Mas hoje o empreendedor é a força motriz, né, do nosso mundo. Não dá para você falar em evolução, falar em crescimento sem a figura do empreendedor. Porque é ilógico, se você parar e botar na ponta do papel, é ilógico você empreender hoje no Brasil. Você pega um dinheiro que você tem, você gasta seu tempo, você se estressa. Muitas vezes, né, se você escolhe as pessoas erradas, o funcionário acha que você está explorando ele e tal, que você não faz nada. Você tá quer viajar para Maldivas? Só que isso, olha lá, o chefe lá, e a gente aqui, né? Mas não conta, você teve que botar, você teve que financiar coisa para você crescer, que muitas vezes tem que se endividar, e muitos estão endividados, né, em cima disso. Você tem um maior sócio hoje que é governo. Quer coisa melhor? A empresa é tua, mas você paga quase 40% de imposto. Olha que negócio maravilhoso. É uma loucura, né? E uma série de outras coisas, né, cara? Então, ele é um fator hoje que, independente do que você faça, você pode tá começando ali com um carro de pipoca, que é um puta do empreendimento, independente ali do que ele faça, até uma indústria com milhares de funcionários, você tem que tirar o chapéu, você tem que dar, porque o cara tá botando dele na reta, o cara tá tentando fazer girar. E hoje são eles a força que traz, né? O Estado não produz nada, cara. O Estado tá dando... O que o Estado produz? Nem as estatais, às vezes. Eu não tô fazendo a crítica a governo esquerda, direita, não. Não importa, né? Não importa. Não é sobre isso, né? São raras, às vezes, as estatais que dá... Tipo, não é função do governo mexer com isso. Se der educação e saúde e segurança, cara, já tá fazendo muito. Ele tá fazendo dele lá, arquitetando, né? Falando que tá fazendo dele, né? E dessa forma. Ricardo, pra gente encerrar aqui o episódio com chave de ouro, e inclusive ouro, né? Eu falo muito qual que é o seu ouro? Quais são as 3 chaves poderosas para você compartilhar aqui com as pessoas que estão nos escutando, né, que querem evoluir. Eu acredito que você já passou uma metodologia muito importante, né, que são assim, essas 5 etapas, mas quero ouro. Certo. Quais são os 3 pontos aí pra gente alinhar? Acho que o primeiro é aprendizado, né?
toma as coisas que aconteceu com você, sejam elas boas ou ruins, como aprendizado. Olha, cara, isso aconteceu comigo, nossa, eu me ferrei aqui, ou aqui deu certo. Toma como aprendizado. Que ponto positivo, mesmo algo muito ruim que aconteceu com você, toma como aprendizado. Que daí já começa a mudar o jogo mental para você, né? Você começa a pensar diferente, você começa a agir diferente, você sai ali da figura um pouco que às vezes não tem bom ou ruim, depende de tudo do depois. Sim. Né? Então, leva como aprendizado. Acho que o aprendizado é a primeira coisa. Olha, independente do que está acontecendo, que vem acontecer com qualquer um, toma como aprendizado e com gratidão ali que aconteceu, deixa eu ver qual que é o ensinamento, aprendizado que eu posso tirar disso daqui. Então, na hora que você começa a tirar disso, você começa a ganhar experiência. Né? Experiência, começa a se tornar mais sábio, talvez, e isso fica muito mais simples, né? Para exatamente acontecer esse primeiro ponto que você falou, que é a pessoa evoluir, né? Aceita, né? Tem um conceito disso que fala amor fati, né? Cara, aceita o que acontece com você, aceita o teu destino, bom, ruim, tipo, só é o que é, né? Vai, enfrenta o que vai acontecer com você, aceita e toma isso de algo positivo para o seu aprendizado, né? Isso, os estoicos da Grécia e de Roma, principalmente, ensinam muito bem isso, né? Legal, bacana, pra gente, gostei, né? Adorei. O primeiro ponto, você já... Esse é o primeiro, você falou 3, né? Eu falei 3, vamos lá. O segundo, cara, eu diria que é ali para crescimento. Você quer que fale mais como empresário ou como pessoa, de maneira geral? Eu acredito que, na minha visão, tá, Ricardo, tudo é sobre a pessoa. Pessoa? Então vamos lá. Tudo é sobre a pessoa. Então, sobre pessoa, cara, se municia de gente boa do seu lado, tá? Se municia de pessoas que você possa contribuir, desde a amizade até uma ideia, até o conhecimento de pessoas realmente boas. Porque hoje todo mundo tem os seus problemas, tem os seus desafios, mas tem aquelas que sempre vão te ajudar um pouco mais que as outras, ou vão te dar, nem que seja uma visão de negócio, um conselho, alguma coisa um pouquinho mais maior que o outro. E isso faz um pouquinho de diferença também, né? Isso ajuda bastante, né? Você pode observar, né? Como que o ambiente influencia, né? Aquelas pessoas que estão no ambiente em que a negatividade, ou a violência, ou tudo é muito alto, o cara tem uma dificuldade enorme, né? De crescer. Não que ele não cresça, mas tem um pouquinho mais de dificuldade, né? E ele pode ter aquela escolha, né? Ele pode ter escolha para onde que eu vou para cá. Então, você realmente, às vezes, tem que se afastar de um meio e ir para outro, né? E às vezes o meio pode ser até a família, né? Tô falando que a minha família é ótima e tal, mas a gente vê... Mas eu conheço algumas pessoas de algumas famílias que a família vai prejudicar, que o cara tem aquela dificuldade de desvincular, né? Tipo, ó, legal, bacana, beleza, mas até como aprendizado, deixa eu ir pra cá. Então, quando você solta um pouquinho ali, o ambiente influencia bastante, tanto que o Warren Buffett, ele fala, né, cara, eu tive muita sorte, né, não pelo que eu ganhei e tal, mas eu nasci num país hoje que a democracia é alta, tem os seus problemas, mas não tem democracia, não tá em guerra tal. Se eu tivesse nascido lá em tal lugar que tá em guerra, que tem uma certa dificuldade de desenvolvimento, talvez eu não conseguiria, né? Ele reconhece isso, tanto que o ambiente ali influencia. E o ambiente quem faz são as pessoas, né? As pessoas que estão do lado. E o terceiro, cara, tem um mentor. Isso daí busca um mentor, cara. O mentor já passou por coisas que já passou. Às vezes você toma um café, né? Não pra tomar ideia, mas cara, já aconteceu isso comigo assim, a senhora fez isso, então tem uma luz no final do túnel, né? E às vezes onde as pessoas acabam jogando a toalha ou desistindo. Mas a figura de um mentor, e você ter, precisa ser um, pode ser vários, né? Mas tenha mentores ali que, em determinado momento, para isso aqui, deixa eu conversar com ele ali na ponta, deixa eu conversar com esse aqui do outro lado, para ver como é que eu posso melhorar nessa minha evolução. Então eu colocarei essas 3. Olha o que acontece com você com aprendizado e com gratidão. Se absorva de pessoas boas do seu lado, network, pessoas boas do seu lado,
e mentor, cara. Tenha pessoas que queiram realmente te ajudar, que queiram te fazer crescer. Existe muita gente que não quer te ajudar, mas existe muita gente boa. Os bons são a maioria ainda hoje, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Ricardo, quero agradecer sua presença ilustre, assim, eu particularmente falando, né, ontem, assim, uma coisa de muito loucura, né? Ontem eu gravei um podcast, né, psicólogo, não sei se você conhece, é Luciano Copini, ele veio aqui. Amigo antigo. Já, você tá Copini é amigo antigo. Né? Depois a gente tira uma foto e manda pra ele. E aí, ele tem um método também, e aí eu falei, cara, um dos objetivos da minha vida, né, e a existência é sobre compartilhar. Por isso que eu sou músico, compartilhar música, por isso que tem podcast, compartilhar isso, por isso que tem a Retem Max, que é compartilhar conhecimento. Sim. E pô, tudo que você passou aqui tem a ver com a minha essência, né? Então, eu quero parabenizar você pelo trabalho, vi sua palestra, a gente se conectou lá por causa do Alexandre, da Valéria, tudo fantástico. Então, agradecer sua presença, quero que você deixe aqui suas redes sociais para as pessoas, para a gente poder gravar próximos episódios. Claro. Acredito que é uma jornada entre nós para a gente poder sempre buscar o desenvolvimento. Com certeza. Meu Instagram, Ricardo F. Nantes. Meu LinkedIn, Ricardo Ferreira Nantes. Acho que são os dois principais hoje. É o que importa, né? E o site empreendedornapratica.com.br para quem quiser buscar mentoria, curso, algumas coisas assim. Mas eu tenho que fazer mais materiais que possam transformar e ser feito acessado a qualquer ponto ali. Fechou, meu amigo. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês, ouvintes. Sigam-nos, sigam o Ricardo e esperamos vocês nos próximos episódios, mas assistam também os anteriores. Te aguardo lá.